Bom dia, querido ouvinte, você que está me ouvindo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e esse é o dia que Deus está nos dando para o louvor da sua glória. Eu desejo que seja um dia marcado pelo louvor, pela adoração, pela gratidão, pelo testemunho público, e onde quer que estejamos, o nome do Senhor seja evidenciado, celebrado, proclamado, testemunhado do seu amor e da graça com que Ele tem nos tratado e a forma como Ele ama e como Ele está disposto a nos amar até o final. Isso possa ser também compartilhado com outras pessoas que estão ao nosso redor. Hoje a nossa reflexão está em João, capítulo 6, do versículo 66 até o versículo 69, que diz assim: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Houve muitos seguidores ocasionais de Jesus, além dos 12 que o acompanhavam mais de perto. Estes eram impressionados com ele e com a sua mensagem. Estou falando aqui da grande multidão que o acompanhava e que ocasionalmente iam e vinham e participaram de muitos episódios. Aqui no capítulo 6 de João, nós temos aqui um discurso duro que Jesus proferiu e que muitos não suportaram e se retiraram. Jesus, então, olha agora para os discípulos e também faz a mesma pergunta: vocês também não querem desistir? Vocês também não querem ir com eles? E é extraordinário como Pedro interage trazendo respostas, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. A multidão que seguia Jesus era muito grande, mas muitas pessoas começaram a ver como era difícil colocar em prática os seus ensinos. Na verdade, segui-lo apontava para a possibilidade de compartilhar da sua agonia, da sua morte violenta. Lentamente, seus discípulos começaram a abandoná-lo. Pode ser que aqueles que o abandonaram já pressagiavam ou antecipavam o que aconteceria com Jesus nas mãos do governo romano. Outros, talvez, haviam perdido o interesse ou a esperança em Jesus. Tudo isso fez Jesus perguntar aos 12 discípulos, como eu já citei anteriormente, se eles também se retirariam. Jesus não ficou surpreso pelo grande número de pessoas que lhe virou as costas. Ele conhecia o seu descontentamento, pois podia ler-lhes o coração. Quando nós lemos que muitos o abandonaram, o sucesso de público pode ser muito enganoso. Jesus não tentou reverter a situação, mudando a sua pregação. Pelo contrário, ele perguntou a seus discípulos se estes também não desejavam ir embora. Quero ainda falar sobre tantas vezes essa multidão seguiu Jesus. Alguns o interesse era comida, outros eram curas, outros curiosidade, outros tinham interesses teológicos no sentido de ver como ele responderia perguntas ligadas à religião judaica, à prática da religião que era no templo, e de forma que muitos estavam ali muito mais como espectadores do que mesmo com o desejo de segui-lo e de aprender com ele verdadeiramente o que tinha para ser ensinado acerca do reino de Deus, que era
verdadeiramente o que Jesus estava fazendo. Ele começou o seu ministério dizendo: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. E agora nós temos aqui um momento decisivo em que alguns desistiram e Jesus agora lança a pergunta para seus discípulos que estão ali, aqueles 12 que depois de uma noite de oração, de vigília de oração, Deus lhe tinha concedido, e agora ele direciona aos discípulos uma pergunta também considerada uma palavra dura e que realmente Jesus estava exigindo deles alguma resposta. Simão Pedro lhe respondeu no versículo 68: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Por mais decepção que possamos sentir, por mais que não entendamos o que Deus faz ou quer, não há outro caminho para a vida eterna com Deus, somente Jesus. Algumas coisas desse caminho já conhecemos, quanto a outras, cabe a nós crermos, confiando que Jesus conduzirá a nossa vida em segurança sempre e que com Ele nós somos mais do que vencedores. Quero ainda falar um pouquinho sobre essa resposta de Pedro, quando verdadeiramente é digna de bastante atenção. Com efeito, ele disse: Senhor, como podemos te deixar? Tu ensinas doutrinas que conduzem à vida eterna. Se nós te deixarmos, não há mais ninguém a quem poderíamos seguir. Deixar-te seria selar a nossa condenação. Nós sabemos que Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele é a paz que nós precisamos, Ele nos amou de tal maneira como a sua palavra declara, Ele é o pastor que conduz as nossas vidas como ovelhas em caminhos de segurança, às águas tranquilas, ao pasto abundante e também um pasto com todos os nutrientes que nós precisamos aqui, numa simbologia de que o pastor leva o seu rebanho para lugares para alimentar, para descansar e também para ser nutrido pela sua graça e misericórdia. E Pedro vai dizer: Senhor, como podemos te deixar? Jamais. A Bíblia ainda declara que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E nós o amamos e queremos segui-lo para sempre. Pedro ainda disse que temos crido e conhecido que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, preste atenção às ordens das palavras. Temos crido e conhecido. Em primeiro lugar, tinham depositado sua fé no Senhor Jesus Cristo e depois vieram a conhecer que Ele era verdadeiramente tudo o que declarava ser. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Quando temos aqui essa pergunta de Jesus para nós hoje também: vocês não querem desistir? E a resposta é a mesma: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e verdadeiramente temos crido e ouvido que tu és o Filho de Deus. E o Filho de Deus está conosco para nos conduzir em segurança, para nos conduzir à vida eterna e também para nos conduzir em triunfo, qualquer que seja a circunstância que tivermos que passar. Que Deus nos abençoe, um ótimo dia, uma ótima reflexão e que Deus nos ajude. Amém.